Olá, estamos aqui para iniciar essa aula sobre educação clássica. Eu gostaria de dizer que essa é uma matéria extremamente importante, urgente, até à luz do que a gente está vivendo, porque a gente está vivendo num momento em que uma crise trouxe à tona a qualidade de pensamento que existe no nosso mundo. As pessoas hoje elas não conseguem conectar dois pensamentos, elas não conseguem julgar pensamentos. E por conta disso, em cima da crise que assola o mundo, existe a crise interna, porque as pessoas desaprenderam a pensar. E esse desaprender a pensar nos traz de volta ao tema da educação clássica. E eu queria então iniciar trazendo para vocês algumas pessoas, alguns homens que fizeram grande diferença na história, Me permita começar com a figura de Agostinho. Agostinho de Hipona, ele foi conhecido pelas suas confissões, ele foi conhecido por livros clássicos como A Cidade de Deus e A Cidade dos Homens, compêndios teológicos extraordinários, comentários bíblicos sobre a Trindade, desenvolveu a ideia do primeiro motor, explicou de uma forma magistral a questão do livre-arbítrio. Aliás, até hoje a gente bebe muito de Agostinho em relação a isso. Enfim, ele conseguiu, através da sua forma de pensar e de se posicionar, de sua retórica, ele conseguiu influenciar não apenas a sua geração, mas o mundo depois dele. A gente tem a figura de Karl Marx. Karl Marx, ele tem uma linha completamente distinta de Agostinho em relação aos seus pensamentos políticos, filosóficos, mas não há como negar que a figura de Karl Marx conseguiu influenciar gerações e influencia a nossa geração de uma forma impressionante. Suas grandes obras, O Capital e o Manifesto Comunista, influenciam países, governos, sistemas. Karl Marx, então, é alguém que soube se expressar e soube levar adiante o seu pensamento. Temos a figura do apóstolo Paulo, grande nome do cristianismo. O apóstolo Paulo não tem lá uma grande obra publicada, a não ser as cartas, as epístolas bíblicas, sendo a epístola aos Romanos, sem dúvida alguma, a sua obra-prima, né? Os escritores mundiais reconhecem isso, mas não há como negar a influência deste homem, tanto a partir da história do livro de Atos, como a partir daquilo que ele escreveu nas suas cartas, ao longo da história, para bilhões e bilhões de cristãos até o dia de hoje. Junto do apóstolo Paulo, nós temos aí a figura do Immanuel Kant. Immanuel Kant é o pai das prolegômenas, escreveu A Crítica à Razão, uma série extraordinária em termos de retórica. Ele também trouxe princípios metafísicos, ciências naturais, a doutrina do direito. Perceba como a abertura, o espectro de um pensador como Immanuel Kant foi visto em várias áreas distintas. Nós temos a figura de Sócrates. Sócrates, um filósofo engraçado, né, sobre Sócrates, que ele era muito mais conhecido pelos seus seguidores como Platão e como Aristóteles. Alguns até chegam a duvidar da existência de Sócrates, mas quando a gente lê Platão e quando a gente lê Aristóteles, a gente não duvida da existência desse homem. Mas ele ficou conhecido por duas características básicas. A primeira é responder a perguntas com perguntas desconcertantes. Às vezes, quando a gente faz isso, somos acusados de sermos socráticos, né? Porque ele era mestre nisso. E nos discursos e nos diálogos trazidos por Platão, Sócrates é sempre apresentado como aquele que faz perguntas e, normalmente, as respostas trazem as respostas que as pessoas estão buscando. E também pela sua humildade, não é? Porque sendo influenciador como foi, a frase mais conhecida dele é aquela: eu sei que nada sei, eu só sei que nada sei. Grande Sócrates. A gente tem também a figura aí agora de René Descartes. René Descartes, também herdeiro do pensamento filosófico, principalmente de Aristóteles, né? Ele era muito aristotélico naquilo que fazia, mas ele conseguiu transitar tanto na metafísica como na filosofia. Escreveu meditações metafísicas, mas sem dúvida a sua grande obra-prima foi o Discurso do Método. Discurso do Método, obra que recomendo a leitura. Ele apresenta o método cartesiano que deu berço ao racionalismo, o que a gente tem hoje por racionalismo. Sem dúvida alguma, foi um pensamento que mudou a forma
das pessoas agirem e das pessoas pensarem. Dele a célebre frase "Je pense, j'en suis", penso, logo existo, logo sou. Uma frase muito interessante dentro do contexto do racionalismo que ele estava implementando. A gente vem então para a figura de Platão. Muito embora ele seja filho na fé, né, ou na filosofia de Sócrates, ele é o pai da dialética. Muitos escritos de Platão, e a gente precisa dizer que a maioria escritos sobre a figura de Sócrates, ele escreveu 10 volumes, que é a sua grande obra, a sua obra-prima, A República. E eu quero, se eu disse para vocês lerem Descartes, eu insisto e imploro que vocês leiam Platão. Fantástica obra, a República. Tem algumas cenas que não saem da nossa mente, como, por exemplo, o mito da caverna. Né? O mito da caverna tem homens que são presos, né, no fundo de uma caverna, inclusive com as cabeças presas contra a parede, e tudo que eles conseguem ver do mundo são algumas sombras daquilo que vem de fora da caverna. Então, toda a verdade que eles conhecem é através daquelas sombras. E quando eles conseguem finalmente sair e olhar o mundo e lhes contam algumas coisas acerca do mundo, ou quando eles ouvem algumas coisas acerca do mundo, eles não conseguem acreditar porque tudo que eles conseguem ver são as sombras. Platão, ele, de uma certa forma, ele traz à tona o que está acontecendo com a nossa sociedade hoje. A nossa sociedade hoje, ela só consegue ver as sombras, ela só consegue ver aquilo que lhe é dito através das sombras, por assim dizer. Quero trazer duas frases de Platão. Uma é: tente mover o mundo, mas comece movendo a si mesmo. Que coisa extraordinária, né? Que pensamento simples e ao mesmo tempo tão profundo. E o outro é: muitos odeiam a tirania, apenas para que possam estabelecer a sua. Parece um pouco com o que a gente está vivendo também na história recente do mundo. Então, está apresentado aí para vocês, Platão. Deixa eu apresentar também João Calvino, foi outro gigante que mudou não apenas o seu status quo, como deixou um legado extraordinário depois dele. Calvino é muito conhecido pela soterologia, pelo seu tratado, ou, aliás, pelo que os seus seguidores em Dort trouxeram como resposta ao arminianismo, os 5 pontos do calvinismo. E quem conhece um pouquinho mais de Calvino vai conhecer a sua grande obra teológica, que é As Institutas de Calvino, 4 volumes extraordinários, escritos tanto em latim quanto em francês originalmente. Ele escreveu nas 2 línguas. Mas Calvino foi muito mais do que isso. Ele, através do Diaconato de Genebra, ele fez uma obra social extraordinária, num momento de crise, um momento não muito diferente do que a gente está vivendo hoje, mas num momento de crise, ele estabeleceu o diaconato. E uma das coisas que ele fez para alimentar as pessoas foi baseado no apóstolo Paulo: quem não trabalha, não coma. Então ele, a partir do Diaconato de Genebra, ele estabeleceu institutos técnicos vocacionais, mudando a forma de ser e de pensar dos governos, e principalmente do governo da cidade de Genebra. A partir dali, então, ele ajudou o país inteiro, ajudou a Suíça a se fortalecer financeiramente e passou a ser uma grande potência financeira no mundo inteiro. Então, João Calvino, ele não apenas nos ajuda, mas nos ajuda muito na teologia, mas também a forma de pensar. A Europa hoje, ou pelo menos até uns 20 anos atrás, deve muito, ou devia muito, ao pensamento econômico e social de Calvino, como alguém já escreveu um livro com esse título. Charles Darwin é um outro nome que nos mostra a capacidade que alguém pode ter de influenciar. Ele escreveu o livro A Origem das Espécies, desenvolvendo um pensamento que até hoje, eu preciso dizer, mesmo desprovido de provas, ele constitui algo extremamente respeitado dentro da academia, que é a questão do evolucionismo, demonstrando a capacidade de raciocínio extraordinária a partir desse homem. E a gente também tem aqui uma outra figura, que é a figura de Galileu Galilei. Interessante que esse homem ele foi condenado, né, pelo status quo, pela religião da época, por conta das suas descobertas. O que a gente tem até hoje como ciência deve-se ao legado desse cara aqui, Galileu Galileu. Físico, matemático e astrônomo, não confunda com astrólogo, mas astrônomo. Ele desafiou, como eu disse, o status quo na descoberta de algumas leis naturais, como a da inércia, por exemplo, e ajudou, então, na feitura de alguns telescópios, e a astronomia até hoje deve extremamente a esse homem, Galileu Galilei. O que é que une o pensamento desses homens? Por que esses homens foram apresentados
uma vez que eles têm pensamentos tão distintos, tão díspares entre eles. Então, deixe-me explicar para vocês. Muitas pessoas, porque é um grupo ou católico ou cristão reformado que está trazendo de volta o pensamento da educação clássica, imagina ou pensa que a educação clássica ela tem a ver com a religião ou ela tem a ver com pensamento católico ou reformado. Entretanto, isso não é verdade. Né? Isso não é verdade. O que esses homens têm em comum é que, independente da sua visão de mundo, independente da sua ética, aqui tem homens com éticas diferentes, independente da forma como eles veem política, economia, educação, todos eles foram educados pela chamada educação clássica. Pela chamada educação clássica. Provando que a educação clássica, na verdade, ela, muito mais do que um conteúdo, ela é uma forma de pensar. Então, o mundo muda através das lentes treinadas pela chamada educação clássica. Todos esses homens são exemplos disso. Se as origens das perguntas fundamentais são lá nas ágoras gregas, né, lá nos areópagos e tudo mais, onde o culto à Sofia elevava o conhecimento, pós-Sócrates, né, porque Sócrates era extremamente humilde, mas às vezes as raias da vaidade. Isso não deve levar o aprendiz, ou o estudante, ou a criança, ou o aluno humilde a desistir da arte de pensar. Porque esse é o objetivo por trás da educação clássica. O objetivo por trás da educação clássica é fazer do aprendiz um mestre. É transformar a criança num pensador, em alguém que pensa por si mesmo, e não simplesmente tem algumas questões injetadas na sua cabeça para que eles pensem os pensamentos dos outros, como pequenos clones de uma sociedade como a que a gente tem vivido hoje em dia, onde o pensamento ex-adverso ele é visto de uma forma muito tranquila, se não bate na essência, na origem, naquilo que eles estão com sede de perpassar para as próximas gerações. E então, pensamentos como, por exemplo, o cristianismo, ele não se encaixa dentro dessa estrutura de mundo que já está provando e provado que não leva a lugar absolutamente nenhum. Mas foi na Idade Média, foi o francês Carlos Magno, né, no chamado período carolíngio, que colocou um grupo de mestres, doutores, de filósofos para pensarem juntos e ajudaram então na sistematização do que hoje a gente conhece como as 7 artes liberais. As 7 artes liberais, divididas no que a gente chama de trivium e quadrivium. 7 artes divididas em 2 grupos, 3 trivium, 4 quadrivium. Mas esses termos carecem de alguma explicação. O trivium, falando primeiro do trivium, demonstra que homens eles se comunicam com outros homens através de palavras. Eu estou conversando com vocês aqui, se houvesse um bate-papo, talvez mais tarde ou em outro momento a gente pode fazer algo nesse sentido, há um diálogo, há um debate, há troca de ideias e de raciocínios. Essa arte de lidar com as palavras, ela é trazida através do trivium, gramática, lógica e retórica. Eu vou explicar isso daqui um pouquinho. Aí estão as 7 artes liberais. Entretanto, os homens não apenas se comunicam com outros homens, mas os homens também se comunicam com a ordem natural. E eles fazem isso usando números, usando formas. O apóstolo Paulo, ele fala sobre isso, dizendo que a natureza geme e suporta angústias até agora, aguardando a revelação dos filhos de Deus. No Velho Testamento, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Portanto, há uma forma pela qual nós nos relacionamos com, e aqui eu estou trazendo dentro da cosmovisão do mundo que acredito, das coisas que foram criadas. E essas, então, nos são apresentadas números e formas através do quadrivium, dessas 4 artes liberais, que são a aritmética, a música, a geometria e a astronomia. Então, as 3 primeiras artes, como eu já mostrei aí, o trivium, elas são... Escutem isso aqui que isso é extremamente importante, tá? Porque a gente pensa que só quem faz educação clássica tem acesso a aprender dessa forma, mas isso não é verdade. A verdade é que, inevitavelmente, todas as pessoas, todo ser humano, eles passam pelo trivium. Conheça ele ou não a educação clássica. Cada ser humano é formado
possuindo essas aptidões naturais. A gente vai ver que, sabendo disso, alguns sistemas e alguns governos, eles se utilizam dessa verdade, escondendo a fonte. E eles fazem isso exatamente para garantir o que eu chamo de soberania do saber. Essa soberania do saber, ela é muito clara na história, de diversas formas, em diversos momentos. Mas me permitam trazer para vocês, após Constantino, não é, quando a língua latina ela morreu como idioma vernacular, não é, como um idioma conversativo, os párocos eles resolveram manter a Vulgata, né, que tinha sido escrita ou tinha sido traduzida lá por Jerônimo, exatamente por ser a língua vulgar, por isso ela é chamada Vulgata, para que o povo pudesse entender e ler. Mas o que aconteceu foi que, quando morreu como língua, ao invés de traduzirem para outras línguas que estavam surgindo a partir dali, eles se mantiveram como os donos do saber. E por milênios, ou por séculos, né, mais de um milênio, isso ficou enclausurado, esse saber ficou enclausurado ali no seio da igreja, até que veio a reforma. O que foi que a reforma basicamente fez? Colocou as escrituras do latim para as suas línguas naturais, para as suas línguas vulgares da época, então. Para quê? Para que não houvesse uma soberania do saber, para que o saber fosse pulverizado, para que todos pudessem ler e então pensar por si mesmos. Essa redescoberta da educação clássica nos últimos dias, nesse ponto, se torna uma grande ameaça ao status quo. E por isso, de um lado, ela é tão combatida e de outro, ela é tão urgente. Então, se você trabalha com a educação, eu queria que você parasse um pouco para pensar nisso que eu estou falando. De um lado, a educação clássica ela é combatida exatamente pelos gurus da educação. Por quê? Porque nós fazemos parte de uma geração que foi treinada para pensar de uma determinada forma. E quando a gente muda de pensamento, a gente então é bombardeado, porque aquilo que se chama hoje de pluralidade, na verdade, não aceita aquilo que se pensa diferente deles. Portanto, há muita hipocrisia no meio acadêmico, no meio científico, em relação a isso. E exatamente por isso ela é tão urgente. Nós precisamos nos libertar. E o que é que vai nos libertar? É o conhecimento. O que é que vai nos libertar? É o conhecimento da verdade. Para nós, evidentemente, a gente vai ter uma fonte, eu estou usando Agostinho aqui para falar do primeiro motor, vai ter uma fonte de tudo isso, de Deus na pessoa de Cristo. Entretanto, como eu disse, todo e qualquer credo, ele se utiliza desse método educativo porque nós fomos criados por Deus tendo essas três fases que são absolutamente normais e naturais na nossa vida. Então, isso é o trivium. As outras 4 artes liberais estão dentro das categorias, né, que eu vou criticar isso um pouco, mas das chamadas áreas de exatas. Mas eu acho essa compartamentalização não favorece a abertura de mente que um ser pensante, um ser transformador precisa ter. E elas são, como eu disse, estava ali naquele quadrinho, aritmética, música, geometria e astronomia. E eu vou defender aqui que essas artes não são simplesmente importantes para dar para a gente uma visão holística, uma visão global acerca de fatos, acerca de momentos, acerca de conclusões históricas, mas elas têm uma base muito mais antiga do que o período carolíngio, muito mais antiga até do que o período grego, do que 500 anos antes de Cristo, onde a ágora estava aberta e os pensadores estavam ali, no Coliseu de Sócrates, né? Mas elas estão fundamentadas na criação divina, tendo suas impressões digitais espalhadas por meio das coisas que foram criadas. Usando Platão, falando sobre geometria, por exemplo, ele via a diferença de diferentes usos da geometria. Ele dizia que a forma mais baixa de geometria ela nos ajuda a construir um templo, ou uma casa, ou um apartamento. Mas as formas mais altas de geometria nos ajudam a formar a alma. Portanto, todas essas artes liberais, elas nos ajudam a nos desenclausurar do pensamento aprisionado, como nós temos hoje em dia. Então, em primeiro lugar, rapidamente, vamos falar sobre o trivium, ou a arte das palavras. E como já isso é muito batido, eu vou, pelo menos para quem está estudando um pouco mais a educação clássica, eu vou passar um pouco rápido pela questão do trivium. Nós temos primeiro a fase da gramática, e perceba, conquanto nós queiramos usar isso
na educação dos nossos filhos, eu quero que você perceba, que você entenda que toda e qualquer criança ela vai passar por essas fases. Independente, se ela estuda na escola pública, se ela estuda numa escola particular, se ela estuda em casa, independentemente de você entender ou não acerca da educação clássica, preste atenção, porque o trivium faz muito sentido em relação à maneira como a gente cresce. Então, a primeira fase é a fase da gramática. Quando as pessoas pensam em gramática, pensam logo na análise sintática ou coisa desse tipo, mas não. Gramática é a capacidade que as crianças têm de memorização, de aprender algumas coisas que lhes são ensinadas. É assim, por exemplo, que as crianças aprendem a falar. É assim que elas aprendem a andar. É assim que elas aprendem as coisas básicas da vida, né? A coisa está ficando tão louca hoje em dia em relação à questão de especialistas que daqui a pouco a gente vai ter que contratar especialistas para fazer nossos filhos andarem e falar. Mas perceba que a memorização era usada antigamente para que a gente aprendesse tabuada, para que a gente aprendesse a tabela periódica, para que a gente aprendesse algumas leis científicas. E isso foi retirado da educação. Os grandes gurus da educação usam até o termo decoreba, como se fosse uma coisa ultrapassada. Mas é exatamente porque isso foi retirado da educação que o HD das crianças da nossa época não funciona mais, porque não tem nada armazenado. E o que é que vai estar armazenado? O videogame? O que é que vai estar armazenado? As músicas que cresceram ouvindo, algumas terríveis. Percebam que se inicia tirando a capacidade de apreensão, porque as crianças são como esponjas, né? Você pega uma esponja e moe como um cuscuz para o nordestino, né? Ela absorve, ela consegue absorver muito bem aquilo que lhes é passado. Com o afastamento dessas coisas, o que é ensinado hoje em dia? Ao invés de matemática, ao invés de leis científicas, ao invés das análises que devem ser ensinadas para as crianças, eles estão aprendendo sobre gênero, eles estão aprendendo a conviver ou a produzir o conflito de gerações. Né? As ideias marxistas, né, a gente vai tratar um pouco sobre Marx daqui a pouco, as ideias marxistas, elas estão pulverizadas, elas estão atacando as mentes das nossas crianças, agendas libertinas, questões relacionadas a sexo, aborto, homossexualidade, pedofilia, drogas. Essas informações lhes são passadas na fase da gramática, quando, na verdade, essas informações elas podem ser passadas para quando a lógica já existe. Mas não, faz parte do sistema fazer exatamente o contrário. E isso sem perceber. Muitos dos profissionais da educação nem percebem isso, porque se encantam com a forma de passar o conteúdo, com a forma que lhes é passada, os ideais, muitas vezes utópicos, de uma educação que certamente não é apenas falida, mas que está trazendo consequências danosas para a nossa nação. E de onde surgem essas coisas? De onde surgem todos esses problemas que hoje a nossa sociedade vive? Do ensino de base. Do ensino de base, que é exatamente onde as pessoas são esponjas. E agora, para tirar deles é difícil. Né? Para espremer essa esponja, para que águas novas possam ser colocadas para molhar essa esponja é extremamente difícil. Mas é uma realidade que as nossas crianças, todos nós, passamos por essa fase em que a memorização era muito fácil. Eu jamais sabia disso, mas meu pai me ensinava poesias. Eu sei algumas centenas de poesias decoradas, que eu decorava quando tinha 4, 5, 6 anos de idade. Hoje eu vou tentar decorar um versículo bíblico que seja, eu tenho dificuldade de decorar. Não é que você não possa memorizar, não é que a fase da gramática não possa ir até o final da sua vida, porque pode, mas ela é muito mais fácil na primeira infância, na primeira parte da vida. A segunda parte, né, o segundo momento é o momento da lógica ou da dialética. É quando a gramática ela passa a ter conteúdo de compreensão, quando as crianças começam a perguntar os porquês, né? Por que isso? Por que aquilo? Papai, o senhor me ensinou isso aqui. O que é que isso quer dizer? Essa fase das indagações. Muitas vezes as pessoas pensam que isso seria manipulação, lavagem cerebral. Mas o fato é que toda criança vai aprender aquilo que lhes foi ensinado. Toda criança vai aprender aquilo que lhes foi ensinado. Então, a lavagem cerebral, e eu vou botar esse termo aqui entre aspas, ela pode ser dos dois lados. Ou você, como pai,
Ou você, como cidadão e como indivíduo que tem a responsabilidade sobre o seu filho, vai lhe ensinar os valores, ou o sistema vai. Ou o sistema vai. É extremamente importante a gente compreender que na fase da lógica, na fase da dialética, nós precisamos ter o cuidado com o conteúdo daquilo que está sendo respondido para as nossas crianças. Deixa eu trazer um exemplo aqui. O que a doutrinação ou a indoutrinação de Piaget e dos seus adeptos ensina, não faça. Porque ao afirmar que a criança constrói o seu próprio raciocínio, ou, pior, a sua própria verdade, o seu método também inculca aquilo que é natural no coração humano. E o que é natural no coração humano? A corrupção. O que é natural, se você, homem casado, for deixado sozinho num local onde há mulheres fáceis, o que é o natural no seu coração? É se manter casto? É se manter puro? Ou o natural no seu coração é você cair na tentação? Ora, é óbvio que o natural é você pecar, porque é isso que está no seu coração. Então, quando se ensina simplesmente aquilo que é natural, como o método construtivista tenta fazer, isso traz consequências danosas, porque está agora em cima daquilo que lhes foi ensinado na fase da gramática, fazendo com que eles pensem dessa forma. E é por isso que as universidades estão, principalmente brasileiras, estão hoje do jeito que estão. Porque cada um é dono da sua própria verdade. Não existe a neutralidade sonhada pelos educadores construtivistas. Ela simplesmente não existe, ainda que eles não percebam que estão doutrinando as crianças de forma antiteísta. Elas podem colocar versículos bíblicos, elas podem colocar cultinhos na escola, mas se a educação não levar em conta que no coração humano só há corrupção, os valores não vão ser ensinados, porque os valores que vão vir e que vão ser avultados é simplesmente os valores de corações caídos. No fim das contas, as crianças educadas pelos pais de forma clássica, e eu vou entrar nisso daqui a pouco, a única forma, é a que eu sigo, devem partir para as universidades, não simplesmente para se deixarem vender pelas ideias estabelecidas por uma sociedade caída, que tem atraído e sugado tantos crentes, vamos dizer assim, despreparados no sistema desse mundo. Mas, ao invés de serem sugados pelo mundo, eles estão indo para influenciar o mundo, para transformar o mundo, para fazer diferença. Como aqueles primeiros nomes que eu citei, para o bem ou para o mal, aqueles que são ensinados de forma clássica vão ter a capacidade argumentativa de fazer, fazendo como o apóstolo Pedro diz, né? Que eles estejam preparados para responder a cada um sobre a esperança que há neles. A arte da comunicação com excelência, mas sem deixar a humildade, sem deixar a humildade. Perdão, eu já entrei aqui na fase da retórica, que é a terceira fase. Então, só voltando aqui, a primeira fase, gramática, memorização. Segunda fase, lógica e dialética, compreensão dos porquês. E a terceira fase é, então, essa aplicação. São os desafios que estão diante de cada um de nós. A partir dessa terceira fase, depois de apreendidas algumas questões que são básicas, é que eles vão para fazer suas escolhas, para os seus casamentos, para os seus empregos, para as universidades, e eles estarão preparados para isso. Em vez de mandarmos os nossos filhos despreparados para enfrentar o mundo, ainda que em inofensivas salinhas de crianças, a gente os envia mais amadurecidos, preparados e aptos para pensar por si mesmos, como autodidatas, e não como clones, como críticos e amantes, cada um com as suas características e vocações. Isso aqui é extremamente importante. Cada criança ela tem uma vocação e uma característica diferente. E o sistema hoje quer clonificá-los, quer que cada um seja igual, que pense exatamente da mesma forma, que ande no mesmo ritmo. E algumas crianças não conseguem andar no ritmo das outras. Algumas crianças são muito mais rápidas do que as outras e terminam se perdendo, cada uma nos seus próprios ritmos. Então, como eu ia dizendo, a arte da comunicação com excelência, sem deixar a humildade. Como dizia Agostinho, a ciência do raciocínio é de muitíssimo valor,
para penetrar e resolver toda espécie de dificuldades que se apresentam nos livros santos. Só se há de evitar o desejo de discussões, a libido rixande, é o desejo por rixas, por confusões e certa ostentação pueril e enganar o adversário. Agostinho de Hipona, no livro A Doutrina Cristã, no capítulo 32. É fantástico a gente poder ver de um homem que foi tão inteligente esse tipo de resposta ao saber, uma resposta humilde ao saber. Então, mesmo na retórica, nós precisamos ter humildade para saber ouvir o ex-adverso. E isso todos precisamos compreender, mas especificamente aqueles que buscam, tanto o Sócrates começou essa ênfase, né, do saber que não sabe, como o apóstolo Paulo também na sua carta aos Coríntios disse que aquele que pensa saber alguma coisa ainda não aprendeu como deve saber. Mas me permita só abrir um parênteses aqui para uma defesa rápida do homeschooling, né, que é a educação em casa, como uma forma de facilitar. Entenda, não é a única forma, mas facilita bastante a educação clássica. Eu digo isso pela experiência pessoal que tenho. Como eu disse, o sistema conhece essas fases e faz excelente uso para doutrinar as crianças. E a ideia de aliar a educação clássica com o homeschooling, então, supre o aprendizado das crianças, preservando a excelência acadêmica, bem como e principalmente a cosmovisão dos pais. A cosmovisão dos pais. Hoje em dia, muitos filhos têm cosmovisões diferentes dos pais, exatamente porque eles vão aprender o conflito de gerações e vão aprender, longe de casa, a isso. A ideia de que os pais são livres para ensinar e encaminhar os seus filhos naquilo que eles devem crescer, saber, crer, e não o Estado. Então, de quem é a prerrogativa? Os esquerdistas dizem ser o Estado, a prerrogativa da educação dos filhos. E nós queremos ser a família, ser os pais que têm essa prerrogativa. Então, o ambiente de casa oferece um lugar seguro, amoroso, interativo e bom para o aprendizado. Dizendo essas coisas, enfrentamos alguns mitos, rapidamente, sobre a educação clássica domiciliar. Primeiro mito: criamos nossos filhos numa bolha e eles, então, não estarão prontos para enfrentar a sociedade depois. Eu já expliquei isso, é exatamente o contrário. Nós criamos os nossos filhos para enviá-los. É a ideia do arqueiro, do guerreiro, né? O Salmo diz que os filhos do cristão são um guerreiro, né? E a ideia é que nós, então, lançamos as flechas para a sociedade, mas antes a gente precisa lapidar e fazer as flechas. Segundo, não ir à escola atrapalha a socialização das crianças. Eu acho que isso no início as pessoas falavam muito mais sobre isso, mas agora, já tendo contatos, né, com outras pessoas que fazem homeschooling, muitas hoje, graças a Deus, no Brasil, esse mito tem caído, porque as crianças que fazem homeschooling, na verdade, são muito mais interativas. Eu estava numa reunião com o CEO do Classical Conversations e ele disse uma frase que me marcou. Ele disse, né, evidentemente, usando de humor, mas de humor com um fundo de verdade, que brevemente, quando as pessoas conhecerem o homeschooling, vão perguntar às crianças da escola: vem cá, como é que vocês fazem para se socializar? Né? Porque é exatamente o contrário daquilo que é dito. As crianças que homeschoolers, elas interagem não apenas com as pessoas da sua faixa etária, mas com mais velhos, mais novos, com o padeiro, com todas as pessoas que no dia a dia dos pais eles precisam se encontrar. Terceiro mito: nem todos os pais são preparados ou têm condições de ensinar os seus filhos em casa. É preciso se admitir que nem todos têm talvez a mesma experiência, mas na nossa aqui, nem eu nem Patrícia, somos preparados, não é, para algumas matérias e algumas áreas que acontece é que a gente vai aprendendo junto. Eu digo a gente, mas é mais Patrícia de fato, vai aprendendo junto, a gente vai crescendo junto dos filhos e, em contrapartida, todos nós terminamos crescendo e aprendendo, em alguns momentos até dando saudade de estudar, né, porque a gente reaprende algumas coisas que aprendemos equivocadamente. Então, algumas aplicações rápidas sobre esse tema. Homeschooling é um estilo de vida, não é um método, não é? E a educação clássica não é um método específico, mas usar o trivium é extremamente importante para reverter o status quo da sociedade e dos nossos filhos e de muitas igrejas, devo dizer,
hoje em dia. Veja essa frase: não eduques as crianças nas várias disciplinas recorrendo à força, mas como se fosse um jogo, para que também possas observar melhor qual a disposição natural de cada um. Essa é uma frase de Platão também. Então agora, vindo para o quadrivium, deixamos o trivium, que é essas três fases que todos nós passamos por elas. A gente memoriza, a gente aprende e a gente aplica, toma decisões, vai adiante na questão da retórica. E agora vem o quadrivium, as artes dos números. Se o trivium nos ajuda a falar com clareza e a pensar por nós mesmos, extremamente importante essa função do trivium, o quadrivium nos ajuda a ver a relação entre as coisas. O mundo hoje, presta atenção nisso aqui, o mundo hoje busca especialistas. Gente especialista em detalhes, em áreas extremamente afuniladas. Profissionais sem muito conhecimento geral são usados em toda a sua potência ou genialidade naquela área única em que ele é mestre ou é doutor. E conquanto isso possa trazer alguns benefícios pessoais, porque ele vai ser muito bom naquela área específica, a falta de visão de mundo vai trazer para ele a dificuldade de ele ser um agente de transformação. Ele vai estar sempre, querendo ou não, sabendo ou não, compreendendo isso ou não, a serviço de alguém que vai pensar por ele, que vai mexer na cosmovisão dele para que ele então possa agir. É por isso que a gente vê hoje tantos profissionais extraordinários, tantos especialistas fantásticos, mas que quando a gente vai conversar sobre o que está acontecendo no mundo, as visões são tão fechadas, tão pueris, tão pequenas. O apóstolo Paulo diz que eles se inculcam por sábios, mas que eles não passam de loucos pelos seus próprios raciocínios, tendo os seus corações insensatos obscurecidos. O problema disso, então, repito, é que as pessoas são usadas nas suas vocações e aptidões, servindo um sistema que eles mesmos não entendem tão bem o que estão fazendo. Eles querem especialistas, mas sem uma compreensão ou sem uma cosmovisão mais aguçada acerca do mundo ao redor deles. O doutor Jeffrey Lehman, ele é professor na Hilldale College, em Michigan, disse o seguinte: precisamos suplantar a ideia da oposição entre humanas e exatas. É aquilo que eu tinha falado lá em cima. Existe essa tensão, mas, na verdade, a gente precisa de fazer exatamente o contrário. A gente precisa de ter uma visão mais holística, mais interligada entre as coisas. Esse deveria ser o conceito de universidade, né? Quando a gente pensa em universidade, a gente pensa em abertura de mente, como eram as universidades do passado, ou como elas foram inicialmente pensadas. Hoje elas deveriam chamar de especialidade, porque elas pegam você com toda a sua capacidade de visão de mundo e fazem com que você pense exclusivamente em algo específico. Então, o quadrivium nos ajuda a dar uma quebrada nessa especificidade. A aritmética, a astronomia, música e geometria junto do trivium levam o estudante a ver a ideia unificada das realidades. Então, deixa eu passar rapidamente por cada uma dessas quatro áreas para vocês terem uma ideia de como elas se relacionam e depois a gente termina mostrando como elas, todas as sete, juntamente têm as digitais da criação de Deus. Nós somos acostumados a ver fenômenos separadamente, mas nós devemos observá-los como parte de um todo. Por exemplo, a crise que a gente está vivendo agora do coronavírus. Então, a gente tem a tendência de olhar coisas especificamente. A gente esquece do que aconteceu uma semana atrás, ou 2 anos atrás, ou 3 anos atrás. Então, não há uma interligação de fatos. Nós somos extremamente imediatistas. Isso é muito ruim. A gente vive numa sociedade do micro-ondas, né? Ou do fast food, ou do Google. Fazer uma pipoca de micro-ondas é 1 minuto e meio, mais ou menos. A gente acha que é muito tempo. Quando vai lá nos 45 segundos, a gente já está ali, ó. Porque esse negócio não termina, está demorando uma eternidade, né? Quando a gente está procurando alguma coisa no Google e a coisa não vem em fração de segundos, a gente já acha que a internet está lenta. Né? Por quê? Porque nós somos acostumados à facilidade de ter tudo diante de nós. Isso me lembra uma decepção que eu tive, né? Quando era criança e papai trouxe um presente de Natal para a família inteira. Vai ser um presente para a família inteira.
né? E ele trouxe uma enciclopédia Barça, né? Um jogo imenso de enciclopédia. Eu disse, rapaz, eu achando que eu ia ganhar um brinquedo, uma bicicleta, alguma coisa, mas ele trouxe a enciclopédia Barça. Hoje, qualquer informação daquela enciclopédia que a gente ia procurar está em fração de um clique, em fração de segundos. E a gente precisa, então, entender que isso tem atrofiado a capacidade mental de uma geração inteira. Eles não sabem procurar, porque está tudo ali. E conquanto essas ferramentas podem ser usadas e devem ser usadas para o bem, se nós não formos bons pesquisadores, nós vamos ter uma capacidade muito limitada de pensar. Então, quando a gente faz isso, a gente é menos usado como massa de manobra, pois aprendemos a pensar e a nos comunicar de forma efetiva. Então, vamos ver cada uma dessas áreas. Aritmética. Quando eu penso em aritmética, a gente pensa aqui em número, em cálculo e tudo mais. Mas Agostinho falou quanto à importância da aritmética, que a ignorância dos números impedia a compreensão de expressões figuradas ou simbólicas. Ele estava falando sobre o estudo das escrituras, né, que tem muitos números, muitos símbolos, e que a matemática nos ajudaria até a entender a própria Bíblia. E é interessante que depois ele chega à conclusão que o contrário também é verdadeiro. Foi a partir de uma frase de Agostinho que alguém mais tarde disse que a teologia é a mãe de todas as ciências. Né? Por quê? Porque é a partir dessa fonte, desse primeiro motor, que todas as coisas... Quem criou a matemática? Quem criou a aritmética? Ora, foi o próprio Criador. Entretanto, é importante que nós entendamos a aritmética, ou a matemática, a aritmética, para poder, de alguma forma, compreender a visão das coisas que foram criadas. Eu volto a isso daqui a um minutinho. Depois a gente fala sobre música. E música, quando a gente pensa em música, o que a gente pensa? Em ritmo, em letra, né, lírica, em instrumentos, em melodia. E eu, particularmente, eu sou um zero à esquerda musical. Eu gosto de música, eu gosto de boa música, mas se eu pegar um violão aqui, ou um instrumento, eu não vou saber o que fazer com ele. A música, nesse contexto, não deve ser entendida como a arte do canto, ou a arte de tocar alguma coisa, mas como disciplina que estabelece relações, inclusive da música, com a aritmética, com a matemática, os ritmos, os passos. Né? A música é algo extremamente matemático, com a harmonia, e a música vai trazer, então, a harmonia dos astros, e com as leis da acústica, por exemplo. Eu estava conversando sobre isso com o Judá, com meu filho mais velho, e ele me falou de um vídeo que ele viu sobre a criação, como se cada elemento da criação, né, trouxesse alguns sons específicos. Então se fez uma música muito bonita, não é, a partir do som das baleias, do som das árvores, do vento, dos vendavais, né, das ondas do mar. A criação, ela é extremamente musical. A gente falou um pouco sobre geometria, né, a partir do pensamento de Platão, né, de como você pode utilizar isso na construção de um prédio, na formação da alma, mas a geometria nos ajuda mesmo na compreensão dos espaços, né, o que alguém já chamou de a arquitetura da vida, nos fazendo olhá-la por diversos ângulos e formas distintas e diferentes. Eu sempre gostei de geometria, eu sempre gostei de desenho geométrico. Teve um professor que me marcou profundamente, né, porque mesmo não sendo a minha área, eu aprendi noção de espaço e de tempo a partir do estudo da geometria ou do desenho geométrico. E, finalmente, a astronomia, né, que tem como objeto de estudo a ciência dos astros. Se você lembrar do Natal, por exemplo, do nascimento de Cristo, você vai perceber que logo após o relato do Natal, os magos do Oriente, eles estudavam os astros e eles perceberam alguma coisa diferente ali. E é a partir do estudo da astronomia que eles chegaram ao conhecimento do Salvador. Veja que coisa extraordinária. Mas a ciência dos astros, da natureza, do seu poder, mudam radicalmente a nossa maneira de ser e de pensar. Eu recomendo, sobre esse tema, algumas palestras fantásticas do Adalto Lourenço, que lida com essa área de uma forma brilhante, de uma forma muito simples, para que a gente possa de fato entender. Mas Santo Agostinho também alertava para que a gente não utilizasse, né, dos astros para questões místicas, como os astrólogos fazem. Então, ele combatia ali uma característica do paganismo, né? Mas não é esse o ponto. A gente está falando aqui de astronomia, do estudo dos astros. Aliás, tem um app, um aplicativo que é Skyview. É gratuito,
e você pode ver, a partir desse aplicativo, não é, o telescópio de Hubble, a Lua, as estrelas, as constelações. É gratuito, eu recomendo isso aí para vocês. Mas, com essa compreensão, ainda que muito básica do quadrivium, eu queria trazer vocês para algumas conclusões. As artes liberais, elas são estabelecidas na criação de Deus. Talvez elas sejam tão combatidas pelo sistema, porque tudo que se... preste atenção se não é verdade isso aqui. Tudo o que existe em termos de ciência, de revistas científicas, periódicas e tudo mais, tem, via de regra, algum combate a algum princípio da Escritura ou a alguma história da Palavra de Deus. Essas coisas nunca são provadas, mas elas são sempre trazidas como que martelando que não pode haver veracidade. E mesmo depois que elas são desmascaradas, isso não volta. Eu ia dizer não volta na mesma intensidade, mas nem volta. Isso simplesmente se joga no esquecimento. Né? E por que isso? Exatamente porque eles são influenciados por um homem que influenciou bastante, que é o Charles Darwin, né? Que é o pensamento antiteísta, contrário completamente àquilo que as 7 artes liberais podem nos trazer de volta. Então, me permitam passar uma a uma por essas fases e essas conexões. A partir da gramática, pela palavra de Deus, todas as coisas vieram à existência. Desde então, o homem é ensinado através da repetição. A ciência, por exemplo, é feita através da repetição, não é isso? Como é que se faz ciência? Através do empirismo. Você repete o fato várias vezes, várias vezes. Né? Agora, esqueci o nome do remédio. Ele pode ser aprovado na hora. Muita gente já foi curada por ele, mas cientificamente ainda não pode. Por quê? Porque não houve tempo para que experiências pudessem ser feitas. Então, a gramática nos ajuda a fazer, inclusive, boa ciência. Depois disso, a gente tem a lógica. Deus não apenas nos criou, muita gente pensa isso, que nós fomos criados, é uma visão equivocada acerca da soberania de Deus, que pensa que nós somos bonecos de marionete. Já que todas as coisas, no Salmo 139, né, diz que todas as coisas são feitas por Deus e todos os dias já estão devidamente contados e tudo mais. Então as pessoas dizem, ora, se isso é verdade, nós somos robôs. Mas Deus não fez robôs, mas seres racionais. E a forma como ele demonstrou isso foi através da sua imagem e da sua semelhança. Nós podemos pensar, nós podemos agir, reagir a situações, a problemas. E a partir da lógica, muitas profissões elas vão ganhar brilhantismo, como a advocacia, todas as áreas jurídicas, de uma forma geral, como os filósofos, muito mais do que retórica, eles baseiam a sua retórica na lógica. Invistam nos seus filhos quando eles começam a perguntar os porquês. Via de regra, os pais ficam loucos quando o menino pergunta, mas por quê? Por quê? E diz, mas será que esse menino não vai parar? Ora, é melhor que não pare. É melhor que esse ar investigativo seja utilizado por vocês, pais, para lhes ensinar a verdade. Né? Porque se vocês não fizerem isso, mais uma vez eu digo, o sistema vai fazer. E vai fazer isso contra você mesmo e contra a alma do seu filho. Depois nós temos a retórica. A palavra da criação é comunicável ao homem que responde, até mesmo pelo domínio do cosmos. Lembre-se que quando Deus criou o homem, biblicamente falando, né, em Gênesis capítulo 1, e criou o homem, ele disse, eu vou lhe dar domínio sobre a criação. E como é que vai acontecer esse domínio? Como é que esse homem vai provar esse domínio? Então ele coloca Adão diante de todos os animais para que Adão nomeie, deu nome a todos os animais. Portanto, há ali retórica, há ali a demonstração de domínio. Eu moro aqui perto de Orlando, né, na cidade de Lakeland. E vez por outra, a gente vai ali para o SeaWorld. E é impressionante perceber como esse domínio é claro, né? Um apitinho que os cabas têm ali que a gente nem vê, um movimento com os braços ou com as mãos, faz com que baleias, né, pesadas, fortes, incríveis,
obedeçam à criação. Obedeçam é a criação obedecendo o homem, que é o suprassumo da criação. O ser humano que é feito à imagem e semelhança de Deus, como a gente pôde ver na questão da lógica, a gente percebe que isso é utilizado na retórica. Então, todos os que lidam com a palavra, pastores, filósofos, pessoas que lidam com aconselhamento, né, todas elas precisam entender a necessidade de retórica. E, na verdade, mídia, jornalismo, né, todas as áreas em que é necessário a palavra é extremamente importante. A retórica criada por Deus para um fim proveitoso. Aí a gente vem para a aritmética. A exatidão da criação divina é vista nos números. Quando Deus criou, ele criou 7 dias. Né? Ele criou 2 luminares para reger o dia e a noite. Ele criou os gêneros. Ele criou os pares. Ele fez com que todas as coisas, né, o tempo cronológico, as estações, a gente vai ver isso também lá na parte tanto da geometria como da astronomia, mas o mundo pode ser visto a partir dos números. Um dos grandes debates hoje em dia nessa questão do coronavírus é o que é mais importante, é a saúde ou é a economia? Né? Qual é que vai ter maior impacto na vida das pessoas? E é uma discussão filosófica, e a aritmética nos ajuda a compreender isso. Né? Será que dermos saúde a todo mundo não vai melhorar a economia? Será que se não tivermos um caos na economia, isso não vai ser melhor para a saúde? E então, percebam como o pensamento fora da caixinha faz com que a gente não siga homens, não siga pessoas, mas siga pensamento. E principalmente o nosso próprio pensamento estabelecido a partir da aritmética criada por Deus, da lógica e da exatidão criada por Deus. A música também é matemática. Ritmo, som, a voz de Deus e os sons da natureza são fontes primárias de uma das mais exatas das matérias. Eu citei aí que daí vem os salmos, né, que são metrificados. Aí vem, você abre uma partitura de um inário, você vai para algumas peças de música, né, se você não entender aquilo, você vai olhar e vai ver um bando de risco. Mas quem entende vai poder perceber a harmonia, vai poder perceber os sons, vai poder perceber os números que envolvem ali. E se você nunca leu os Salmos, tá aqui minha dica, é uma fonte extraordinária de música, de poesia e de boa teologia. Temos a geometria. Deus não criou apenas cores, sons e números, mas criou formas também. Lembre que o capítulo 1 de Gênesis começa, versículo 1 começa dizendo que a terra era sem forma e vazia. E Deus então encheu, preencheu. E aí arquitetura, engenharia, né, desenho, arte, muitas coisas vêm a partir da própria geometria. Alguns grandes elementos históricos, algumas grandes escolas históricas de arte vêm a partir da geometria, do cubismo e outras fontes e formas extraordinárias. E, por fim, a astronomia. Deus também colocou os astros nos céus para governar os dias, as estações, as marés, para governar tudo aquilo que, se você vai lá para o homem no campo, né, ele vai olhar para ver se vai chover, para ver o inverno, o verão, para saber que a época de plantar, de colher, porque tudo isso foi estabelecido desde o princípio. Então, essas 7 artes liberais, elas nos ajudam a ter uma visão holística, a ter uma visão global, e não apenas uma visão afunilada, específica de algumas coisas. E, evidentemente, como eu disse, elas nos ajudam como um todo a ter uma visão de mundo que seja diferente daquela estabelecida pelo status quo, daquela que simplesmente nos é ensinada e de alguma forma tentam nos colocar goela abaixo. E a sociedade hoje, ela vive assim. A sociedade hoje, ela não é capaz. Deixa eu dar alguns exemplos aqui. Quando eu converso com alguns amigos, por exemplo, tá, eu vou trazer alguns exemplos polêmicos aqui. Eu converso com alguns amigos sobre o porte de armas. Tá? Porte de armas é um assunto que traz algum tipo de discussão, algumas pessoas são contra, outras são a favor, mas no debate entre contra e a favor existem lógicas, existem razões, existem números que são utilizados, às vezes se puxa para um lado, às vezes se puxa para o outro. Mas a verdade é que quando você traz esse assunto para quem foi ensinado
inculcado, doutrinado, que arma é um problema, acabou a discussão. Porque a pessoa, ela começa a ver o problema na coisa, e não em quem tem ou em quem possui a coisa. O cara é gordo e o problema é da comida, da manteiga, do açúcar. Ora, manteiga, açúcar e gordura são coisas boas, se utilizadas de forma correta. Mas você culpa a coisa, culpa a arma, culpa a cerveja, né, culpa o que quer que seja, ao invés de culpar o coração do homem, que é a fonte do problema. Que é a fonte do problema. Mas nós fomos ensinados a pensar que o problema não está em nós, o problema está no outro. E isso é uma característica da sagacidade da queda. Não é? Porque quando o homem, o responsável, foi chamado na grande por Deus, Adão, o que foi que você fez? Ele disse, foi a mulher que tu me deste. E a mulher disse, o problema também não é meu, é da serpente que me enganou. Não é? E a sociedade aprendeu a sempre se justificar, e transferir a culpa do seu próprio coração para alguma coisa específica. Então, a arma é uma delas. Outra discussão é a discussão do aborto, por exemplo. Mais uma vez, a discussão é da liberdade, mas da liberdade de quem? A gente, quando vai falar com alguém que foi indoctrinado no pensamento feminista sobre a questão do aborto, acabou a discussão. Porque você é um animal por pensar, não é, que você pode dizer a uma mulher que ela não pode tirar um filho que foi gerado na sua barriga. Ora, a criança, não é sacrificada, morta, assassinada por conta de uma liberdade que não pode existir, né? Por conta de uma liberdade que é, na verdade, uma falta de liberdade. É um aprisionamento a um pensamento que precisa ser combatido. E a educação clássica, ensinando, inculcando desde o princípio, de forma correta, às nossas crianças, é a única forma de nós revertermos o status quo para ensinar os nossos filhos a verdade. E, mais uma vez, eu digo a partir daquilo que creio acerca de Deus, apontando para a pessoa de Cristo. Então, em termos finais, para concluir, não adianta estudar as artes liberais apenas como fonte de conhecimento. Como não adianta fazer nada, não adianta você aprender toda a doutrina bíblica apenas como fonte de conhecimento. Mas precisamos praticá-las. Precisamos colocar em prática o que nós aprendemos. Uma coisa é conhecer com profundidade a história das artes. Outra coisa é investir pesado, à custa do nosso próprio conforto pessoal, para que a próxima geração consiga transformar o mundo como aqueles grandes nomes do passado. E, mais uma vez, de acordo com a minha cosmovisão, fazer isso para a glória de Deus. Não apenas para a manutenção do mundo. Hoje, esse é um assunto que está voltando à tona, porque as pessoas estão entendendo a necessidade para que o mundo possa ter uma próxima geração. Para que o mundo possa ter uma próxima geração livre, porque nós estamos perdendo a nossa liberdade. Mas, independente disso, eu creio que a urgência se dá, e aí eu estou falando como um crente em Cristo Jesus, a urgência se dá, porque é dessa forma que nós vamos aprender a fazer aquilo que o apóstolo Paulo nos ensinou em 1 Coríntios 10:31. Portanto, quer comais, quer bebais, estudais, qualquer coisa que você faça, façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Espero que essa visão rápida, essa visão superficial, eu devo dizer, da educação clássica possa lhe levar a estudar o Trivium, a estudar o Quadrivium. A editora Monergismo tem traduzido muita coisa boa, algumas editoras católicas têm traduzido muita coisa boa. Muito obrigado, Deus abençoe vocês.